eu sou Zilta Marinho, estudante de jornalismo, e estarei hoje com vocês no programa TV UniCEU. Vamos falar de cinema, malhação, atenção que devemos ter com as crianças e os adolescentes. As blogueiras fitness mais famosas de Brasília falam de estética, malhação, alimentação saudável e o sucesso nas redes sociais. No estúdio UniCEU tem uma entrevista sobre o transtorno de déficit de atenção em crianças e o uso abusivo de medicamentos. Tem ainda uma maneira diferente de aprender sobre criminologia, a ciência dos crimes, dessa vez com a ajuda do cinema. O programa TV UniCEU está no ar. A internet é um território democrático, há de tudo e para todos. No entanto, algumas redes sociais já elegeram seus assuntos favoritos. No Instagram, as divas fitness estão fazendo sucesso, estampando uma imagem de eterna beleza e juventude. Essa semana, algumas delas estiveram no UniCEU para falar da influência digital em hábitos saudáveis e exercícios físicos. Acompanhe a entrevista da aluna de jornalismo Carla Gamba com algumas das blogueiras mais populares da cidade. Você tem um perfil no Instagram, né, com um monte de seguidores, um monte de gente ali curtindo as coisas que você posta. Como é que funciona? Assim? O Instagram, na verdade, é uma extensão da minha vida, assim, um braço em que eu compartilho com vários seguidores um pouquinho da minha vida, de moda, dos meus trabalhos e também, naturalmente, né, da minha vida e dos meus hábitos saudáveis, né, dessa vida fitness. Você acha que a internet contribui para a divulgação desses hábitos saudáveis? Com certeza. A internet, o Instagram, as mídias sociais num todo influenciam muito, porque a gente sempre busca inspiração, se espelhar em alguém. Falando em estímulo, você está com um desafio no seu Instagram, né, nesse momento, que é 30 dias sem doce e malhando. Como é que tá, assim, os seguidores aderem a esses desafios? É muito legal a interação, né, e o contato que você tem com os seguidores, a gente estreita cada vez mais. Então sim, tem vários adeptos, as pessoas mandam mensagem, marcam a hashtag do desafio e o intuito de criar desafios é a gente criar metas, mostrar que a gente é capaz, estimular e fazer uma brincadeira em conjunto. Como é que funciona o seu perfil? Então, geralmente eu posto muitas dicas, né, assim, em relação à alimentação saudável. Hoje em dia o meu Instagram ele é bem motivacional, então eu posto a minha rotina de atividade física, de alimentação. Eu tenho alguns antes e depois meus, que eu emagreci 20 quilos, então isso acaba motivando muitas pessoas ali, né? Também tem crescido os casos de distúrbios alimentares, anorexia, bulimia. Como é que você acha que você, com seu perfil, com tantos seguidores, pode ajudar a contribuir para que menos casos aconteçam? Às vezes esse excesso de informação acaba prejudicando, porque a pessoa às vezes tem um foco em algum modelo, né, de corpo e tudo, e acaba se frustrando por não conseguir atingir esse corpo, né, esse corpo ideal. Então eu tento sempre mostrar a importância da alimentação, a importância da atividade física, a importância de se alimentar bem, disso virar um hábito. Bom, Mari, você tem um perfil de sucesso no Instagram, né? Não sei, além do Instagram, você usa outras redes sociais? Na verdade, o meu Instagram é até um pouco novo, é um bebê, assim, eu costumo falar, e eu realmente ainda só estou usando o Instagram, mas estou quase migrando um pouco para o Snapchat. E uso o Insta Story também, né? Que é o Snapchat fake aí que estão falando do Instagram. O que você tem achado desse crescimento desse mercado fitness no Brasil? Olha, eu acho positivo porque a gente acaba se cuidando mais. Acho que todo mundo, acho que o mundo inteiro está numa geração mais fitness, mais saúde. Que conselho que você daria para quem quer ter uma vida fitness, saudável, como a sua? Ai, gente, comece aos poucos, se alimente melhor, procure uma atividade física que você tem prazer em fazer, porque a gente tem que estar feliz, em primeiro lugar, em tudo. A
empresária do ramo da decoração, Mariana Dapp, fala sobre literatura no Sofá Amarelo de hoje. Confira. Um cachorro cinzento com uma estrela na testa irrompeu pelos becos do mercado no primeiro domingo de dezembro. Revirou mesas de frituras, derrubou barraquinhas de índios e toldos de loterias. E de passagem mordeu 4 pessoas que se atravessaram no seu caminho. Mari, você se lembra da sensação que você teve quando leu o primeiro livro? Lembro, menino maluquinho. Aí eu fiquei contente porque eu tinha lido um livro grosso inteiro. Só que era tipo uma frase por página, né? Depois, um pouquinho mais adulta, você começa a ler outro tipo de livro. Qual a sensação que você tem agora? Eu acho que todo mundo da minha idade teve a mesma literatura dessa época, que era a coleção Vagalume, né? E o Cadáver Ouve Rádio, Escaravelho do Diabo e tal. Até hoje, assim, o que eu gosto quando eu leio são coisas que me tiram mesmo da realidade, assim, coisas que não existem, mistérios que não acontecem, romances que são impossíveis, assim, né? É isso que eu gosto de ler. Como é que você lê a vida? Como é que você enxerga o teu cotidiano? Assim, hoje eu leio a vida de um jeito muito bom. Acho que eu vivo muito bem, assim, muito tranquila. E esse último ano, dos 40 para os 41, vejo como o melhor ano que eu passei na vida, assim, o melhor de todos. Ah, porque você se deu bem de grana, você conquistou alguma coisa? Não, não é uma coisa material, é uma coisa de decisões, né? De como a gente se coloca, de como a gente decide, de como a gente enfrenta as coisas boas, as coisas ruins. Ah, eu tenho um comércio, né? Eu tenho uma loja e que, se a gente for colocar no resumo da razão social, é uma loja de presentes, né? Só que eu não quis fazer só isso, assim, eu quis ocupar, eu quis vir para uma área que não... Ah, mas aqui não é ponto comercial. Velho, eu faço ponto comercial aqui. Eu queria muito, inclusive, que depois de ter montado aqui, que outras lojas tivessem visto o potencial de áreas pouco usadas em Brasília, né? De pegar um lugar que não era nada, né? Que era uma esquina suja. E vir cuidar disso, né? Não só trazer a loja, o café, fazer eventos, ocupar lançamento de livros, mas você tem o cuidado com o que é público também, sabe? A gente varre, a gente cuida, a gente pinta mureta, a gente arruma calçada, sabe? Ah, mas é o governo que devia fazer isso. Tá, ok, mas ele não fez, né? E eu vou ficar aqui olhando feio, falando, ah, alguém devia fazer bonito? Não, velho, bora fazer, sabe? Vamos... Imagina se cada comerciante cuidasse da sua frente, do seu fundo, assim. Pensou, cara, a cidade ia estar maravilhosa. Qual um livro que você indica para nós? Então, eu indico 100 Anos de Solidão, que é um clichê, mas se não fosse bom pra não seria um clichê, né? E tem um outro dele também, que é O Amor e Outros Demônios, que não é tão famoso e eu acho muito lindo, assim. Fala de amor de verdade, sabe? Fala de amor como eu vejo o que é o amor, né? Que o amor a gente vê de maneiras diferentes, né? Cada um vê de um jeito. Mari, aconteceu tudo aqui. Quero agradecer muito a sua presença aqui no Sofá Amarelo. Muito bom. Ah, bom é botar vocês aqui, né? Quintal é isso. Tem que vir, aproveitar, colocar, acontecer coisa. O sonho do projeto do Cobogó é isso. É ter o café funcionando, a loja funcionando, o ateliê lá embaixo, vídeo aqui em cima e não parar. E continuar funcionando assim. Seu filho tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou é apenas uma criança sapeca e muito desatenta? Quer saber mais? Acompanhe no próximo bloco uma entrevista com um psicólogo e tire suas dúvidas. A gente volta já. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, é um diagnóstico cada vez mais comum em crianças e adolescentes. Saiba mais sobre esse transtorno polêmico na opinião de um psicólogo. É aqui no estúdio UniCeub.
Segundo pesquisadores da Universidade de São Paulo, existem no Brasil cerca de 250 mil crianças afetadas pelo transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O país gasta cerca de 2 bilhões de reais por ano por tratar essas crianças de maneira inadequada, acarretando baixo rendimento escolar e aumentando a possibilidade de envolvimento dessas crianças em situações de risco e até mesmo de acidentes. Para conversar sobre este assunto que interessa a pais e a educadores, convidamos o professor Frederico Guilherme, mestre em psicologia e professor da graduação do UniCeub. Professor, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, eu que agradeço. Professor, no que consiste esse transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Bom, o TDAH é um transtorno, um distúrbio neurobiológico e comportamental que atinge principalmente crianças e adolescentes, mas que pode também chegar até a idade adulta. E consiste de 3 possíveis especificadores, né? A ênfase no déficit de atenção, que seriam, então, alterações ligadas à concentração da criança e do adolescente em tarefas variadas, especialmente em sala de aula, mas em outras atividades cotidianas também. O especificador voltado para hiperatividade ou impulsividade, então a gente teria aqui crianças com muita agitação psicomotora, impulsividade, então a gente observaria... Não sossegam de jeito nenhum. A gente observaria dentro do âmbito escolar, por exemplo, aquela criança que não consegue ficar quieta, parada na carteira, mas que também atinge outras situações, não só na escola, né? Certo. E a terceira ênfase, que seria uma ênfase mista, com um pouco das características do déficit de atenção e um pouco das características da hiperatividade. De que forma esse transtorno é diagnosticado? Existem testes clínicos? De que maneira o psicólogo tem segurança para chegar a esse diagnóstico? Bom, o diagnóstico é feito basicamente a partir do exame clínico, né, observação do comportamento e do contexto da criança e do adolescente. Alguns testes psicológicos podem ser utilizados como forma de complementar informações, mas é importante que esse diagnóstico seja feito numa visão multidisciplinar, né? Então também contando com a observação médica, seja de um neurologista ou de um psiquiatra. Outros especialistas. Outros especialistas, né? Porque existem achados neurológicos, enfim. E como muitas vezes o tratamento vai passar por uma questão medicamentosa, então o médico tem que estar presente nesse processo. Essa questão é interessante. Alguns estudiosos insistem em afirmar que há um certo exagero no diagnóstico desses casos, né, de hiperatividade e de déficit de atenção. E que isso, de alguma forma, seria algo muito mais relacionado ao comportamento de crianças que são levadas, que a gente dizia antigamente, esse menino é muito levado, né? Do que, na realidade, um transtorno mesmo de cunho psicológico. O que o senhor acha disso? Bom, já existem estudos suficientes para a gente afirmar que o transtorno existe. No entanto, a gente vê um certo movimento que talvez reforce essa visão do exagero, né? Uma certa busca por uma patologização de uma série de comportamentos considerados diferentes. Então, às vezes é difícil mesmo diferenciar um caso típico de um transtorno de uma criança levada ou de uma criança curiosa demais, ou que não tem muito interesse em determinados assuntos e aí não presta atenção, né? Funções como atenção, memória, são muito influenciados pelo interesse afetivo. Então, certo, às vezes, a criança não consegue se concentrar em atividades da escola, mas em outras atividades do cotidiano consegue ter um desempenho normal. Quer dizer, então a gente tem que pensar todo o processo que ela está inserido, o contexto familiar, psicossocial. Os estímulos que ela recebe da família, da própria escola também. Imagina uma criança que está passando por um processo complicado na relação com o pai, com a mãe, e chega na escola e não consegue prestar atenção na aula, não significa que ela tenha uma doença ou um transtorno, né? Então, esses casos têm que ser avaliados dentro desse contexto para não haver aí realmente um movimento de um hiperdiagnóstico em relação a qualquer alteração que apareça. Uma outra questão polêmica relacionada a esse problema está ligada à questão da medicação, né? Dos medicamentos que muitas vezes as crianças recebem. E medicamentos muitas vezes fortes,
medicamentos de tarja preta, aquela coisa. O que o senhor acha disso, essa medicação que é feita para as crianças, de que forma que isso pode afetar? Bom, a medicação ela tem que ser muito bem cuidada e aí cabe a família que vai procurar um médico realmente cuidadoso, especialista no assunto, porque são medicações de efeito forte que podem trazer efeitos colaterais e, enfim, o médico tem que ter muito cuidado com relação à dosagem, à necessidade ou não da medicação. Então, cada caso é um caso aí. Agora, quando a gente vê realmente um número muito grande de crianças e adolescentes que recebem um diagnóstico, às vezes equivocado, a medicação pode, na maior parte das vezes, trazer mais prejuízo do que benefício. Vai causar mais mal. E, infelizmente, a gente vê um movimento também, até em adultos, que acreditam que tomando a medicação, sem ter o transtorno, que isso possibilitaria ela ter mais... Um desempenho melhor. Um desempenho melhor nos estudos. A gente que estuda para concurso, às vezes procura medicação, coisas desse tipo, né? Complicado. Falando para os pais agora, para a gente encerrar, o que o pai deve observar, o pai e a mãe? O que chama a atenção, realmente deve chamar a atenção no comportamento do filho para que ele vá buscar a ajuda de um psicólogo? É muito importante estar atento ao comportamento da criança em casa, nas atividades do cotidiano da casa e manter também uma boa comunicação com a escola, porque a escola é sempre um local que vai sinalizar muitas vezes alterações de comportamento que a criança em casa não apresenta. Certo. Então, quando começa a ter essas alterações na escola em relação ao desempenho escolar, a dificuldade de se concentrar nas aulas ou de muita agitação na escola. Acende uma luz, já acende ali uma luzinha amarela para ir procurar uma ajuda. Mas é sempre bom levar em um psicólogo, num médico, seja um neurologista ou um neuropediatra, para fazer esse diagnóstico corretamente e já não sair no desespero procurando a medicação. Ok. Professor, foi um prazer. Muito obrigado pela sua presença. Espero poder contar de novo aqui no nosso programa. Com certeza. Semana que vem estaremos de volta com uma nova entrevista no nosso estúdio Uniceub. Nos vemos no próximo domingo aqui na Band. Até lá! Que tal estudar criminologia, a ciência do crime, por meio dos melhores filmes de suspense do cinema? Não perca no próximo bloco. Tropa de Elite, Blade Runner, Madame Satã, Traffic e até a série CSI. Essa é a lista de alguns dos maiores filmes de ação e suspense que estão no livro Criminologia e Cinema, uma obra elaborada pelos professores de Direito do Uniceub que ajuda os alunos a entenderem sobre criminologia, essa ciência do crime, por meio da sétima arte. Uma forma de estudar um tema difícil e que pode se transformar em algo muito prazeroso. O livro é uma tentativa de promover um diálogo entre criminologia, direito e cinema, né? Então, de algum modo, o livro ele produz uma espécie de uma metodologia, né? Ele propõe uma metodologia para que haja um diálogo sobre essas obras cinematográficas, né? Que se possa, de algum modo, transformar um pouco o próprio ambiente da sala de aula. Como nós vamos debater em sala de aula com nossos alunos temas tão difíceis como o problema da violência, como o problema do racismo, o problema da imigração, né? Quais são os instrumentos didáticos que nós temos para que nós possamos ter um outro diálogo com essa geração que hoje vive no mundo de imagens, no mundo das novas tecnologias de comunicação. O senhor fala sobre o momento do simbólico, né? Como nunca antes. Por que estamos vivendo? Há tantos autores que estão discutindo isso hoje em dia e qual a importância disso nessa obra e no debate do direito na atualidade. Me parece que, de novo, o espaço do direito é o espaço do argumento, mas é um espaço do argumento dentro de um ambiente pré-determinado, normalmente reconhecido como ambiente do processo.
em que você já tem os personagens e o que aqueles personagens, de alguma forma, desempenharão dentro daquele espaço razoavelmente previsível. Porém, se nós olhássemos para o mundo que nós vivemos, o convencimento não se dá mais dentro dessa forma do próprio processo, não se dá mais dentro da gestão da informação do inquérito, da gestão da informação do processo. O convencimento, ele se dá a cada minuto por meio das redes sociais e pela produção de novas imagens, de textos muito mais curtos, como se fosse uma disputa quase de uma guerrilha, né? Há uma guerrilha cotidiana pelo convencimento e novas estratégias para o convencimento. Então nós temos um modelo, que é um modelo de retórica argumentativa, que se transforma num modelo burocratizado e que não responde mais, de algum modo, a possibilidade de convencimento sobre aquilo que está sendo feito dentro do processo, né? Eu acho que talvez seja um pouco isso para a gente pensar a relação entre direito e a questão da imagem, a questão das tecnologias. Me parece que eu acho que seria esse o caminho. O objetivo do livro foi trazer para a comunidade acadêmica e também para a comunidade externa uma reflexão sobre as questões relativas ao direito penal, à criminologia, ao sistema punitivo penal e à dramaturgia. Ele também cumpre uma função, claro, de fazer pontes entre temas do direito que estão presentes em várias disciplinas, e nesse sentido ele tem uma função pedagógica importante. Ele pode ser utilizado pelos professores em sala de aula para dar suporte tanto a questões do campo da introdução ao estudo do direito, quanto das instituições jurídicas, quanto do direito penal, quanto da criminologia, no âmbito dos direitos humanos. Então ele tem uma utilidade trans e multidisciplinar que é bastante notória, sensível, enfim. Qual é a reação dos alunos quando se tem a oportunidade de aprender sobre criminologia assistindo cinema? Nós vivemos um momento em que as estratégias metodológicas em sala de aula parecem passar por uma crise, na medida em que a aula expositiva monológica se torna menos interessante do que os estímulos externos. E aí eu estou imaginando a internet, com os instrumentos de acesso às redes sociais, telefone celular, iPad, computador, que estão sempre à disposição dos alunos. E, nesse sentido, esse livro cumpre essa função. Ou seja, ele é também uma agregação de reflexão teórica bastante profunda a um elemento da realidade, do cotidiano dos alunos, com os quais eles têm muito contato e que, portanto, gera um interesse e gera um nível de entretenimento que permite aos alunos terem contato com reflexões mais, digamos, sofisticadas, mas de uma forma agradável, de uma forma permeável, sensível para eles. Um dos capítulos desse livro foi escrito por mim e pela professora Ana Cláudia Lago Costa e foi sobre o filme Traffic. O que nós fizemos ali foi uma reflexão a partir da criminologia crítica em relação ao problema das drogas e as suas aporias, os seus sem-sentidos e as suas não saídas, né? Aquele filme mostra como os conceitos de globalização, transnacionalização do tráfico de drogas, o problema do conceito de soberania dos estados e as questões existenciais são limites a tratar essa questão das drogas como um combate ou uma guerra, né, na perspectiva da lei e da ordem. Essas coisas não dão resultado. Nesse texto nós mostramos alguns limites e possibilidades de tratamento dessa questão à luz de uma teoria que permite uma reflexão um pouco mais abrangente, mais holística sobre esse problema das drogas. Benicio del Toro. It's all about the money. Dennis Quaid. Stay out of things. And Catherine Zeta-Jones. Now get out of the car and shoot him in the head. Traffic. Esperamos que você tenha gostado do nosso programa desse domingo. Se você tiver críticas ou sugestões de reportagem, entre em contato com a gente pela nossa fanpage no Facebook, www.facebook.com/TV Uniceub. Deixe lá a sua mensagem. Na semana que vem, a gente se encontra aqui na Band, nesse mesmo horário. Até lá!